sério aqui. Não é tudo que vai aparecer lá em fórmulas na física que a gente pode trazer significados da matemática e empurrar na nossa interpretação física do problema. Precisa ter bastante cuidado. Então fica aqui agora para entender de verdade a relação entre a frequência de uma onda e sua velocidade com Sukita. Ei, então você já deve saber aquela equaçãozinha fundamental da onda, V igual a lambda F. Se você ainda não viu, não estudou sobre ela, clica aqui no card e vai entender lá um pouco sobre essa equação fundamental, porque agora você precisa entender de fato essa relação aí da velocidade da onda e da sua frequência. Deixa eu te contar um negócio aqui. A frequência de uma onda, ela mesmo, aquele Fzinho que está aqui na nossa equação fundamental, V igual a lambda F, a frequência de uma onda, que é emitida por uma fonte, ela, vou pegar só um pedacinho dela aqui, vou pegar só uma célulazinha da minha onda. Se minha onda fosse um corpinho e tivesse uma célulazinha, a frequência da minha onda seria o DNA dela. Então, a frequência F é o DNA da minha onda. A frequência é como se fosse o CPF dela, como se fosse uma pessoa. Ou seja, não é porque uma onda vai mudar de velocidade que a frequência dela vai mudar. Ela não muda, a pessoa não vai mudar. O DNA dela não vai mudar. Entendeu? Frisei bastante aqui para você entender que a partir do momento que uma onda é emitida, ela é emitida com uma frequência igual à frequência da fonte e a frequência dela não vai mudar mais. Vai ficar a mesma porque é o DNA dela. Tranquilo? Então é isso. Ah, mas por que então lá naquela V igual a lambda F parece que a frequência é diretamente proporcional à velocidade? Calma, isso não é verdade não. Vem aqui, Lá no V igual a lambda F, a gente sabe que V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Mas a velocidade de uma onda, ela é definida, quem escolhe a velocidade da onda é o meio em que ela está se propagando. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma onda eletromagnética. Ela se propagando no ar, ela tem uma certa velocidade que é maior que a velocidade dela se propagando no vidro, por exemplo. Então, os meios, em geral, vão oferecer uma certa resistência à passagem da onda. Ou seja, em meios que oferecem menos resistência, ela vai passar com a velocidade maior. Então, quem determina a velocidade de uma onda é o meio em que ela está passando. Já a frequência, como a gente viu, é o DNA. Quem define o DNA de uma pessoa é o DNA dos pais dela. Quem define a frequência de uma onda é a frequência da fonte que a emite. Então, a frequência de uma onda é igual à frequência da fonte que a emitiu. Então, uma vez emitida, ela vai permanecer sempre com aquela frequência. Ah, então quer dizer que se eu aumentar a minha velocidade, eu não vou aumentar a minha frequência, não? Não, eu vou aumentar o meu comprimento de onda, até porque minha frequência vai ser constante. Pegou o raciocínio? Então agora eu vou colocar um desafio aqui, que é para ver se você entendeu mesmo. Vou fazer uma onda passar de um certo meio para outro. E você vai tentar me dizer qual meio ali essa onda está com maior ou menor velocidade. O que está acontecendo ali? Então vem logo aqui. Vê só, coloquei a mesma onda aqui passando de um meio 1 para um meio 2. Perceba que visualmente a gente já percebeu que o comprimento de onda dela mudou. Antes eu tinha um comprimento de onda lambda pequenininho e agora eu tenho um comprimento de onda lambda bem maior. O que será que aconteceu aqui? Lembre que se eu tenho a mesma onda, por mais que ela passe de um meio para o outro, a frequência dela permanece a mesma. Então a frequência é a mesma. Ela é constante, é o DNA da onda. Ok, se a frequência é a mesma, quando ela passa de um meio para o outro, o que foi que a gente já tinha visto? Que quem determina a velocidade de uma onda é o meio. Então, para o meio 1, eu sei que V igual a lambda
f. Ok? Então, para o meio 1, eu tenho que a velocidade 1 é o lambda 1f. Já para o meio 2, eu sei que a velocidade em 2 é o lambda 2 vezes f. Então, perceba que se a frequência é a mesma, eu posso dizer que o V1 sobre lambda 1, que representa a frequência da onda antes, é a mesma coisa que V2 sobre lambda 2, que representa a frequência da onda depois. Como a frequência antes é igual à frequência depois, eu posso escrever isso daqui. E olha só, veja que quem são diretamente proporcionais é a velocidade e o lambda. Ou seja, se o meu lambda aumentou, se meu comprimento de onda aumentou, a minha velocidade vai aumentar. Então, nesse caso aqui, quando ele passa do meio 1 para o meio 2, a velocidade aumentou porque o comprimento de onda também aumentou. Então, é essa a frieza que você tem que ter para enxergar que a frequência não tem nada a ver com diretamente proporcional à velocidade. Velocidade é uma coisa, frequência é outra. Frequência é o DNA, ninguém muda. Então, ó, se a velocidade aumenta, a frequência continua a mesma, então quem vai aumentar é o comprimento de onda. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho. E ó, pega esse vídeo e divulga. Joga aí pro seu amigo, joga no grupo da sala, que o pessoal tem que entender isso daqui de uma vez por todas. Beleza?